Vamos lá. Vamos orar, então. Alguém podia abrir aí o microfone e orar para nós, para a gente começar esse tempo, por favor? Graças te damos, ó Pai, por essa oportunidade tão boa, tão gostosa, Deus, onde estamos falando da Tua palavra, estamos aprendendo, Senhor, com a nossa irmã, que o Senhor tem dotado ela, Senhor Deus, com tanto carinho, tanto amor. Ela dá esse tempo para nós, ó Deus, que nós possamos assimilar essa palavra no nosso coração, que ela possa ser traduzida pelo Teu Santo Espírito e revelada a nós de uma maneira bem clara, Deus, em nome de Jesus, que possamos aproveitar cada minuto aqui agora, Senhor, para louvar e bendizer o Teu nome. Amém. E guardar no nosso coração coisas tão preciosas. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, meninas. Graças a Deus a gente pode estar aqui, né? Alguém lê para nós aí Romanos 12, 1 e 2. Pronto? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Amém. Jesus. Isso mesmo. Glória a Deus. Então, queridos, a gente viu que a Gênesis, nós vamos ver isso, né? A gente viu Gênesis como o homem foi arruinado com o pecado, né? A gente viu Êxodo, que o homem foi restaurado, ele foi redimido pelo sangue, e agora em Levítico nós vamos ver o homem adorando a Deus. Então, nós terminamos Êxodo na sexta-feira passada, e nós vimos que ele terminou, o livro de Êxodo começa com o pecado, né? O pecado do povo, aquelas pragas, aquilo tudo, e termina com a construção do tabernáculo, o tabernáculo sendo montado e a glória de Deus estando nesse tabernáculo. Então, é muito lindo a gente ver isso, como que Deus nos redime, como que Deus nos resgata, nos tira de uma posição de pecado, de tristeza, e nos eleva para uma posição que é de comunhão com Ele. O tabernáculo, a gente viu que significa a presença de Deus conosco, né? Deus tabernaculou entre nós, né? Jesus tabernaculou entre nós. E Deus sempre quis estar perto do homem, junto com o homem, em comunhão com o homem, desde lá de Adão, ele sempre estava lá no jardim, e essa é a vontade do coração de Deus. Depois, lá em João, Jesus fala, na oração dele sacerdotal, fala que a vontade dele é que onde ele estivesse, nós estivéssemos com ele também. Então, isso é muito importante, a gente saber que isso está no coração do nosso Deus, né? E a gente viu também no finalzinho sobre o sacerdote. A gente viu aquela roupa do sacerdote, que era uma roupa tão bonita, colorida, tinha as pedras, né, que ele carregava nos ombros. Nós vimos que eram duas pedras, uma do lado direito, outra do lado esquerdo. E nessas pedras aqui nos ombros tinha o nome das 6 tribos de um lado e 6 tribos de outro. Então a gente viu que o ombro sempre fala sobre a responsabilidade. E daí, então, o sacerdote tinha responsabilidade daquelas tribos, em conjunto, né? E isso é a figura muito linda, o Senhor Jesus nos carrega como igreja nos ombros dele. Mas no peito dos sacerdotes eram 12 pedras diferentes uma das outras. Então, mostra que realmente no coração do Senhor Jesus, no coração dele, nós somos vistos individualmente. Cada um tem o seu nome, cada um é uma pessoa individual. Isso é muito lindo. A gente viu que nosso nome está escrito no livro da vida. A gente viu como o Senhor nos conhece pelo nome, né? Nos chama pelo nome, ele é o nosso pastor. Então, essa é uma figura muito linda.
O livro de Êxodo, o livro de Levíticos apresenta o Senhor Jesus como nosso sacerdote. Ele é o nosso eterno sacerdote. Isso é muito importante. Por que, então, a gente estudar esse livro de Levíticos? Porque tem várias ofertas, tem várias leis de oferta, várias festas, coisas que a igreja não faz hoje. Nós não precisamos fazer isso hoje, porque o Senhor Jesus Cristo já foi o Cordeiro de Deus que foi imolado, né? Então, por que nós estudamos esse livro? Porque nós vimos lá em Romanos, alguém abre para nós Romanos 15, 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Amém. Então, tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, isso foi para o nosso aproveitamento. Nós precisamos aprender com tudo aquilo que aconteceu e isso possa realmente encher o nosso coração de gratidão, de alegria e de esperança, é o que a palavra de Deus está falando. A gente vê, queridos, antes da gente começar a mostrar os slides, eu acho que a Joyce, né, que dá conta de fazer isso aí, a gente vê que, então, Levíticos, ele mostra o Senhor Jesus como nosso sacerdote, nosso eterno sacerdote. O papel do sacerdote era levar o povo até Deus. Ele que fazia os sacrifícios para que o povo fosse aceito diante de Deus. Esse é o papel do sacerdote. Esse livro está muito ligado ao livro de Hebreus, depois nós vamos ver alguns versículos. E a gente vê que o livro de Hebreus mostra Jesus como sacerdote e como apóstolo. O apóstolo é aquele que traz, é o mensageiro de Deus para os homens. E o sacerdote é aquele que leva as demandas dos homens para Deus. Aquele que intermedia os homens com Deus. Então, esse é o papel do Senhor Jesus Cristo. E ele é o nosso sacerdote. Louvado seja Deus por isso. Lá em Hebreus fala que ele é o sacerdote, que ele está diante de Deus, nos levando diante de Deus sempre, sempre e eternamente. Isso é uma coisa muito maravilhosa. Nesse livro de Levíticos, então, pode passar aí, Joyce, os slides, tem jeito de você colocar para nós, por favor? Então, John que fez slide bonito aí, viu, gente? Não dá conta de fazer de jeito nenhum. Precisa aprender isso aí. Então, Levíticos, ele significa adoração e serviço. Na Bíblia hebraica, esse livro é chamado Ele Chamou, porque como começa o livro, né? Que fala que chamou o Senhor a Moisés. E Levíticos fala da tribo de Levi, porque Deus separou uma tribo para que essa tribo fosse servi-la. Essa tribo era separada para carregar as coisas do tabernáculo, e era a tribo que era descendente de Arão, era a tribo dos sacerdotes, era a tribo que trabalhava, que servia a Deus diretamente. Eles não tinham herança, eles não tiveram herança na terra prometida. Cada uma das outras tribos, eles tinham que dar um pedaço para os levitas e para os sacerdotes. Então, é por isso que veio esse nome Levítico, né? O livro de Levíticos, ele tem muitas mensagens diretas de Deus. Deus chamando, como Deus chamou Moisés e falou. Deus falou ao povo. São 56 vezes quando fala assim, o Senhor disse, o Senhor falou, o Senhor ordenou. 21 vezes fala, eu sou o Senhor, vosso Deus. E 3 vezes fala, eu sou. E o Senhor, eu sou o Senhor que faço, é 2 vezes. A palavra santo aparece 87 vezes. E a palavra expiação aparece 45 vezes. Então, é um livro muito especial, é um livro que a gente precisa realmente estudar, às vezes a gente não entende muito, né? Mas é um livro muito importante. Esse livro de Levíticos, ele cobre mais ou menos um mês assim, que eles chegam, a gente falou que eles saíram lá do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, demoraram 2 meses para chegar
lá, lá em Horebe, né, no Monte Sinai. Lá no Monte Sinai ficaram praticamente 1 ano. E essas ordens, isso tudo que Deus falou, demorou mais ou menos 1 mês, né? Quando o tabernáculo foi erguido, e Deus então começou a habitar no tabernáculo. Então, lá em Números, então, o povo foi contado, depois nós vamos ver isso, né? Pode passar outro slide aí, Joyce, por favor. E foi isso que eu falei, né? Nós já lemos Romanos 12, 1 e 2, fala da tribo de Levi, por isso que tem esse nome, tribo sacerdotal. Ele é a continuação de Êxodo, porque lá em Êxodo, nós já falamos também, termina com a nuvem cobrindo o tabernáculo sendo montado e a nuvem de Deus cobrindo o tabernáculo. E nós já falamos sobre isso. Lá em Gênesis, o homem é mostrado o homem arruinado, em Êxodo, o homem redimido, e em Levíticos, agora, o homem adorando, que é a nossa posição hoje diante de Deus, né? Pode passar outro, por favor, Joyce. Agora uma comparação de Êxodo e Levítico, olha bem. Êxodo começa com os pecadores. Levítico começa com os santos. Êxodo começa com a redenção pelo sangue, né? Aquele sangue sendo aspergido nas portas, nos umbrais das portas. Levíticos é a adoração. Êxodo fala da justiça de Deus, Levítico fala da santidade. Êxodo fala da nossa união com Deus, Levítico fala da nossa comunhão, porque Levítico, essa primeira parte de Levítico, Deus vai mostrar como nós podemos chegar até Ele. Êxodo mostra que Deus é amor, lá em Levítico mostra que Deus é luz. Êxodo, Deus vem até o homem, agora Levítico, o homem se aproxima de Deus. Deus vai falar como que o homem pode aproximar dele, porque ele é um Deus santo. Lá em Êxodo é a lei moral, que foram os 10 mandamentos, agora em Levítico é a lei que rege a adoração. A gente vê que a revelação de Deus ela vai cada vez aumentando um pouquinho, tá certo? Agora Deus está formando esse povo. Primeiro era uma família, um homem com Abraão, uma família com Jacó, e agora Deus está formando o povo de Israel, né? Pode passar outro slide, por favor. Joyce, isso. Então, a gente vê que Deus, nós falamos, Deus é santo. Então, as ofertas vão de Levíticos 1 até no capítulo 6, versículo 7. Deus vai falar sobre essas ofertas, né? Sobre esses sacrifícios. E cada sacrifício representa o Senhor Jesus. Vamos lembrar que a gente está estudando o Antigo Testamento, focando no Senhor Jesus. Tudo aquilo que aponta para Ele, certo? Isso é muito lindo a gente ver como cada sacrifício representa o Senhor Jesus Cristo. O Antigo Testamento, então, ele é composto de tipos e sombras. Lembra que nós falamos que o Antigo Testamento era como se fossem as gravuras. E o Novo Testamento é o escrito, a explicação daquelas gravuras. Então, por isso que é importante a gente estudar o Antigo Testamento. Quando a gente aprende a ler, sempre coloca a figura e o nome dessa figura embaixo dela para a gente saber, né? E aí, então, Israel, então, foi chamado para adorar e servir a Deus no sentido físico. Deus vai mostrar ali no sentido físico, exterior, né? Mas hoje nós somos chamados para adorar e servir em espírito e em verdade. Está lá em João 4, 23, nós vamos ler depois. Bom, então vamos ver as ofertas. Tem mais ou menos 5 ofertas. Nós vimos que lá no Antigo Testamento, Deus fala que ele é santo e nós só aproximamos dele através das ofertas que representam Cristo. E nós sabemos também que hoje nós só podemos aproximar de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Cristo é o que Cristo é e aquilo que ele fez por nós. Alguém pode abrir lá em 1 Timóteo 2,5, por favor? Essa primeira oferta chama oferta queimada ou holocausto. Era oferta. Depois vocês, eu gostaria de incentivar vocês a lerem essas ofertas, porque essa oferta ela era toda queimada naquele altar de bronze, né, que a gente viu. Toda queimada ali. Pode ler, por favor. 1 Timóteo 2,5. Isso. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem,
Isso. Então, nós sabemos que as nossas obras são trapos de imundície diante de Deus. Nada que a gente faça pode nos aproximar de Deus, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, que Deus abriu esse caminho. É um caminho único. É um caminho que para nós não custou nada, mas para o Senhor custou muito. Né? Então, essa primeira oferta é uma oferta queimada. Alguns já vão abrindo aí esses textos para a gente não atrasar. João 10, 17, 18, Filipenses 2, 5 a 8 e Hebreus 9, 14. O Senhor Jesus, ele se ofereceu totalmente sem mácula, foi uma oferta de amor. Essa primeira oferta, queridos, é como se fosse a oferta do Senhor Jesus para Deus diretamente. É uma oferta de amor, é uma oferta perfeita. Então, nós vamos ver nesses versículos aí. É mais uma oferta do Senhor Jesus para Deus do que, na realidade, do Senhor também mas do que do Senhor Jesus levando os nossos pecados. Mas é mais ele, como filho perfeito, como homem perfeito, oferecendo a sua vida para Deus. Alguém já lê esses versículos para nós, por favor? Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente o dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Olha só, o Senhor Jesus Cristo fala que ele deu espontaneamente a vida dele. Queridos, quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, a hora que ele morreu na hora que ele quis, na hora que ele entregou o Espírito dele, porque ele é o dono da vida, ninguém podia tirar a vida dele. Ele fala aí, ninguém podia tirar a vida dele, ninguém podia matá-lo. Mas ele entregou, naquela hora ele entregou, ele passou por aquelas 3 horas de agonia, de escuridão, de trevas, que nós vimos que foi a noite do Senhor, e aí ele entregou a vida dele. Entregou em oferta, queimada, totalmente. Ele foi totalmente queimado como oferta agradável ao Senhor. Lá em Filipenses 2, 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém. Essa é a oferta queimada. Agora, lá em Hebreus 9, 14, alguém lê para nós, por favor. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Amém. Então é isso aí, queridos. Adoração e serviço caminham juntos, né? Então nós vimos como o Senhor espontaneamente deu a vida dele. Pode passar outro slide, por favor, Joyce. Agora fala sobre a segunda oferta, é a oferta de manjares. Essa oferta de manjares significa a vida terrena de Jesus. Nós não vamos ler cada oferta, porque não vai dar tempo, mas você lê em casa. Era a farinha, era a flor da farinha, a farinha mais fina, mais pura, que era dedicada ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo falou que ele é o grão de trigo, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. O Senhor Jesus Cristo é esse grão de trigo. Alguém lê lá para nós. João 12, 24, por favor. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Amém. Então, o Senhor Jesus Cristo foi moído como aquele grão de trigo e ele se transformou em alimento para nós. Ele é o pão da vida, ele é o nosso alimento. Agora, nessa oferta, não podia ter nem. Nessa oferta tinha o incenso, o sal e o azeite. O incenso, a gente sabe que o incenso fala da fragrância, né? O Senhor Jesus Cristo espalhou a fragrância dele por onde ele andava. Por onde ele andava, ele espalhava
cura, ele espalhava amor, ele espalhava paz. Isso é o incenso, né? Aí fala que nós somos o bom perfume de Cristo. Nós também precisamos espalhar esse perfume de Cristo por onde a gente vai. Outra coisa que não podia faltar era o azeite. O azeite, ele representa o Espírito Santo. A nossa vida deve ser cheia desse azeite, que é o Espírito Santo, né? O Senhor Jesus Cristo era cheio do Espírito Santo. E outra coisa que não podia faltar, que era muito importante, Deus fala muito claro, não falte sal nas vossas ofertas. Sempre ele fala isso. Alguém abre lá em Colossenses 4:6, por favor. O sal significa, a gente sabe o que o sal significa, né? Ele consegue conservar os alimentos. E outra coisa, o sal, ele também não pega fogo. Então, o sal é importante. Lá em Colossenses 4:6, fala um pouquinho sobre sal. Alguém abre para nós, por favor. A vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa. Isso. Então, sempre o sacrifício tinha que ter sal, muito sal. Esdras, eu até anotei aqui, depois eu acho que eu vou achar. Esdras, quando Esdras foi reconstruir o templo lá no final, né, quando eles tinham sido espalhados, etc., fala que o rei deu tudo que Esdras pediu e deu sal sem medida. Deu muito sal para Esdras levar para poder fazer os sacrifícios. É muito importante esse sal não pode faltar no sacrifício. E tinha duas coisas que não podiam ter, que é o fermento e o mel. O fermento, ele fala o fermento, quando você coloca o fermento no bolo, ele fala de algo, como é que a gente fala, gente? Que não é algo natural. O bolo cresce artificial. Então, lá em Coríntios, vão abrir lá em Coríntios, quando fala sobre fermento, lá em 1 Coríntios 5:7, o fermento fala de iniquidade e corrupção. Lembra que Jesus falou com os discípulos, olha, vocês não devem ter o fermento dos fariseus, que os discípulos ficaram pensando, ele está falando que a gente não trouxe pão. Aí Jesus falou assim, não, o fermento dos fariseus é tudo aquilo errado deles, né? Alguém lê para nós, por favor, lá em 1 Coríntios. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Amém. Então, o fermento significa iniquidade e corrupção. E o mel, queridos, o mel fala de uma doçura natural. O mel é uma doçura natural. O Senhor Jesus Cristo, ele não tinha fermento, é claro, ele era puro, totalmente puro, sem mácula, sem mancha. E o Senhor Jesus Cristo, ele tinha uma doçura, mas uma doçura que vinha do alto, uma doçura sobrenatural. Não era essa doçura do mel. E o mel também, porque ele acaba fermentando também aquela oferta, né? Então, são as duas coisas que não podiam ter. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele foi o prazer de Deus. Lembra que a gente fala que entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento tem 40 anos de silêncio, 400 anos de silêncio de Deus. Mas, quando o Senhor Jesus Cristo foi batizado, ali no Novo Testamento, o céu se abre. E aí Deus fala, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, o Senhor Deus tinha todo o prazer no Senhor Jesus Cristo, né? Aí o céu abriu. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, o céu então se abriu novamente. Louvado seja o Senhor por isso, né? Então, essa é a segunda oferta. A gente pode ir para a terceira oferta, pode passar outro slide. Oferta pacífica. Essa oferta pacífica é muito simples a gente entender, que fala que Cristo é a nossa paz. Alguém acha lá em Romanos 5:1, por favor, rapidinho, e 2 Coríntios 5:18 e 19. Cristo, ele é a nossa paz. Ele fez a paz entre nós e Deus, nos reconciliou com Deus. E também ele quebrou aquele muro de separação entre os judeus e os gentios. Ele faz a paz entre nós, os homens. Alguém achou aí Romanos 5:1? Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo.
Exatamente. Nós somos justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. O Senhor Jesus abriu esse caminho, essa é a oferta pacífica, né? E aí, 2 Coríntios 5, 18 e 19. Cinco? 2 Coríntios É, 5? isso. Então tá. 5, 18 e 19. Então, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Mais um, a saber Não, que isso, pode ler. a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Olha bem, que coisa linda isso, né? Deus nos reconciliou através de Cristo. Em Cristo, Ele nos reconciliou com Ele mesmo. E nós hoje somos o povo da reconciliação. Amém, O povo da paz. amém, amém. Louvado seja o Senhor por isso. E é interessante que essa oferta pacífica não era uma oferta apenas para Deus, mas também o sacerdote participar. Depois vocês veem lá, o ofertante tinha uma parte, a família tinha, os vizinhos tinham. Então, essa oferta fala de comunhão também. Por causa de Cristo, nós podemos ter comunhão uns com os outros, por causa do sacrifício que ele fez. Então, o Senhor Jesus Cristo é a base da comunhão. O Senhor Jesus Cristo é a base da nossa paz. Aleluia por isso, Aleluia, né? glória A terceira oferta que fala do Senhor Jesus Cristo. A quarta oferta, pode passar aí, Joyce, por favor. É uma oferta bem nítida que nós conhecemos muito, que é a oferta pelo pecado. Foi quando Jesus morreu mesmo por nós. Lá em 2 Coríntios 5, 21 e lá em 1 Pedro 2, 24. É o Senhor Jesus Cristo se oferecendo, né? Como aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, né? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Alguém lê lá 2 Coríntios 5, 21 e 1 Pedro 2, 24, por favor. O 5, 21, então, né? Isso. Aquele, você já falou, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Depois, E 1 Pedro 2, 1 Pedro 2, 24. Isso. 1 Pedro 2, 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Amém, aleluia. Então, o Senhor Jesus foi aquele que carregou os nossos pecados na cruz, nós sabemos muito isso. Isso é oferta pelo pecado. Aí nós vamos ver, então, a quinta e última oferta, fala da transgressão do sacerdote, fala da transgressão do povo, da transgressão que a pessoa não sabia que estava fazendo aquilo, e etc. Mas tudo está dentro dessa transgressão. Isso fala que o Senhor Jesus Cristo não só nos limpou do nosso pecado, porque tem o pecado e os pecados. Romanos fala isso de uma maneira muito clara. Nós pecamos porque nós somos pecadores. A gente não se torna pecador, mas nós nascemos no pecado, certo? Então, lá em 1 João 1,7, alguém pode ir para nós. Então, Jesus Cristo nos limpa diariamente. Nós precisamos chegar diante do Senhor Jesus Cristo e pedir perdão pelos nossos pecados, né? Não deixar acumular. Às vezes, até durante o dia, você viu que aquilo que você teve consciência, né? Você falou uma palavra mal falada, que você falou do irmão, que você fez alguma coisa que ofendeu o Senhor, vamos pedir perdão na hora. Né, juntar os pecados, chegar no final do dia, a gente não está nem lembrando, é tanta coisa, a gente não lembra. Mas tudo que a gente pode fazer, pedindo perdão à medida que a gente vai fazendo as coisas, é interessante acontecer isso. É 1 João 1,7, alguém lê para nós, por favor. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
Isso. Aí lá no 1:9, Vera, lê para nós também o 9, por favor. 9. Então, Ué, é 1:9 que eu li. Isso. Qual Você é leu o... 1:9? eu li o Não. 10, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso, então, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo. Se andarmos na luz, andar na luz é exatamente isso, queridos. Na hora que a gente faz alguma coisa que o Espírito Santo fala lá no nosso coração, no nosso íntimo, né? A gente sente que a gente errou. Então, não vamos deixar para pedir perdão de noite ou, sei lá, no outro dia. Vamos pedir perdão naquela hora, porque a gente esquece, né? Vamos pedir que o sangue do Senhor Jesus Cristo possa nos lavar, né? Essas são as ofertas, cada oferta representa o Senhor Jesus Cristo. Agora, pode passar outro slide, por favor. Agora, do capítulo 6, versículo 8, até o 7:38, fala das leis das ofertas. Então, olha bem, as ofertas falam da adoração, as leis falam dos adoradores, como que essas ofertas têm que ser feitas. Nas ofertas, nós encontramos o sacrifício. Nas leis, nós encontramos os adoradores. As leis dizem o que o ofertante deve fazer e que participação tem essas leis das ofertas. Deus vai falar, olha, você precisa fazer assim, dessa maneira. E o ofertante era identificado com a oferta. O ofertante tinha que colocar a mão sobre a cabeça daquele animal, e aí ele era identificado com aquele animal. Então, a gente vê no Novo Testamento, isso era uma figura no Antigo, mas no Novo Testamento nós temos a realidade. Nós somos identificados com Cristo. Alguém lê lá Romanos 6:5, isso é muito importante, e João 17:21. Se desse modo fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, com toda a certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amém. Nós somos unidos com Cristo na semelhança da sua morte. Quando Cristo morreu, nós morremos com ele. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. E isso a palavra de Deus está afirmando, queridos. A palavra de Deus, ela não baseia nos nossos sentimentos. Aqui não fala assim, se você sentir que você morreu, nunca fala isso, porque o nosso coração é enganoso. Um dia a gente sente uma coisa, outro dia a gente sente outra, não precisa nem passar de dia, no mesmo dia a gente sente tudo isso. Então, isso está baseado na palavra de Deus. Foi Deus que falou sobre nós, sobre você, sobre mim, que nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Ele, nós somos nova criatura. Você pode falar assim, mas eu não sinto a mesma coisa. Mas Deus afirmou, nossa caminhada é pela fé. Da maneira que nós, lá em Colossenses fala, da maneira que nós aceitamos o Senhor, nós devemos viver da mesma forma, é pela fé. Não é baseado naquilo que eu sinto, mas é pela fé. Lá em João 17:21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia. Não, vamos se concentrar. Hoje é sexta-feira, bora logo. Isso, tem alguém falando aí, né? Então, gente, é nós em Cristo, Cristo em nós. Nós somos identificados com Ele. Glória a Deus por isso. Nossa vida está escondida. Vocês já pensaram o que é isso? Nossa vida está escondida em Cristo. O inimigo não pode colocar a mão na nossa vida se o Senhor não permitir, queridos. Isso tem que encher o nosso coração e a nossa mente. Nós vivemos atemorizados muitas vezes, vivemos ansiosos, porque nós não absorvemos isso, é a palavra de Deus para nós, é aquilo que Deus já declarou sobre a nossa vida. Glória a Deus por isso. Agora pode passar outro slide, Joyce, por favor. Nós vamos falar sobre o sacerdócio. Então, lá em Levíticos 8 até o capítulo 10, vai falar sobre o sacerdote. O sacerdote, nós já falamos, era uma tribo que Deus tinha separado, que era a tribo de Levi, e os sacerdotes eram tirados só da tribo de Arão. No Antigo Testamento, o povo, as outras 11 tribos eram separadas dessa tribo de Levi. Mas hoje, no Novo Testamento, nós somos o povo e os sacerdotes de Deus. Todos nós somos sacerdotes.
por meio da obra de Cristo na cruz. Por quê? Porque nós temos acesso ao Santo dos Santos, onde os sacerdotes, só o sacerdote tem acesso uma vez por ano. Hoje nós podemos chegar a cada minuto diante desse trono de Deus e não sermos mortos, porque o Senhor Jesus Cristo abriu esse caminho. Lá em 1 Pedro 2,9, alguém lê para nós, por favor. Vocês, porém, são um povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Então, nós somos esses sacerdotes, né? Nós somos, por isso que nós vamos fazer essa parte, porque tem a parte do sacerdote, da consagração do sacerdote, depois tem aquele tanto de lei que fala da separação do povo, né? A gente vai ver para frente, mas nós vamos fazer isso tudo junto, porque hoje nós somos o povo escolhido de Deus e somos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. Infelizmente, a igreja começou, primeiro eram os apóstolos, é claro que tem os mestres, etc. e tal. Mas hoje a igreja separa muito a questão dos pastores e do povo todo, né? Mas, na realidade, nós somos todos a mesma coisa. Então, a gente pensa o seguinte, o pastor que tem a obrigação de fazer isso, o pastor... Não, todos nós somos sacerdotes diante de Deus. Então, lá vai falar sobre santidade, isso é separação. A gente pensa que santidade é diferente de pecado, é também, mas santidade significa separação. Deus levou aquele povo, ficou 1 ano dando lei para aquele povo, porque tinha que ser um povo separado. Por quê? Porque tinha que ser separado e diferente do resto do povo do mundo, porque o Filho de Deus vinha através daquele povo, aquele povo que ia revelar as verdades de Deus para o mundo. Então, aquele povo tinha que ser um povo separado. Só que eles fizeram tudo errado. Eles se separaram de tal maneira que no Novo Testamento eles inventaram a religião, que era a religião judaica. Aqueles fariseus, eles inventaram aquela religião. Eles achavam que eles eram superiores ao resto do mundo, o resto tudo não valia nada. Infelizmente, hoje, nós também, às vezes, somos assim, achamos que nós somos crentes e que o resto é resto. Não é dessa forma. O que Deus quer que a gente separe são desses costumes e outras coisas do mundo, não é das pessoas, porque fala que Deus amou ao mundo. O que Deus quer que a gente separe é do sistema do mundo, que é controlado pelo inimigo. Então, aqueles sacerdotes, aqueles fariseus lá do Novo Testamento, da época de Jesus, eles formaram uma religião, tanto que Jesus teve que chamar os discípulos para poder, colocar aquilo que Deus queria, através dos discípulos dele. Por isso que ele falou assim, olha, não tem jeito de colocar vinho novo em odres velhos, porque esses odres vão romper. Por isso que Jesus fez essa analogia, entendeu? Então, olha o que ele fala para o sacerdote, lá no capítulo 8, alguém abre aí, capítulo 8, de 22 a 24. Deus fala assim, olha, para os sacerdotes, eles matam o cordeiro e tinham que passar esse sangue, olha. E Moisés, lá, 22. Então fez chegar o outro cordeiro, carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Era a identificação. E Moisés o imolou e tomou o seu sangue, e olha bem, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da mão direita, sobre o polegar do pé direito. E também fez chegar os filhos de Arão e pôs o sangue sobre a ponta da orelha e disseram. O que significa isso? Significa o seguinte, agora o meu ouvido, ele vai ouvir só o que Deus vai querer. Agora minhas mãos estão consagradas para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E agora os meus pés estão consagrados para ir apenas onde Deus quer que eu vá. Essa é a consagração do sacerdote. Essa é a nossa consagração. Isso é uma figura daquilo que é hoje, né? Daquele versículo que a gente leu. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo. Não é sacrifício morto, é sacrifício vivo. Porque o sacrifício vivo, ele pode pular ali daquele altar e sair correndo. Mas a gente fica ali porque a gente ama o nosso Senhor, certo? É sacrifício vivo. Deus quer um sacrifício vivo, de livre e espontânea vontade. Ele não força nenhum de nós. Ele não força nenhum de nós a fazer isso.
Ele deixa até o dia que a gente quebranta o nosso coração e nos consagra a Ele. Então, santidade é separação, separação de tudo que não é de Deus. Os filhos de Israel, eles tinham essa separação muito externa. Se vocês forem ler, eles não podiam comer um tanto de coisa, outras coisas eles podiam comer, etc. Essa era a parte externa dos filhos lá de Israel. Mas para nós, hoje, a nossa separação é uma questão interna. É a vida de Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Nós temos a vida de Cristo em nós, mas é claro que reflete no nosso exterior. Isso, queridos, é o tanto que você deixa, que nós deixamos Cristo tomar conta da nossa vida por dentro, ele vai tomando conta da nossa vida. Mas se a gente não deixar, ele está ali. O Espírito de Deus está ali, mas ele está como acuado, né? Então, essa é a separação que Deus quer. Cristo vivendo em você e Cristo vivendo em mim. Isso é a nossa consagração. Pode passar outro slide, por favor. Aí nós vamos ver as festas. Aí Deus vai falar das festas, né? É interessante porque a adoração, ela precisa ser individual, mas ela precisa ser corporativa. Não existe adoração só corporativa, queridos. Muitas vezes a gente pensa assim, a adoração é eu ir lá no domingo, eu canto, eu oro, ou, sei lá, domingo de tarde, domingo de noite. Não é. A adoração é uma vida, não é um lugar. Eu vou lá na igreja para adorar. Agora, Deus está ensinando isso muito para nós, né? Que adoração é em qualquer lugar que você está. Adoração é uma vida de adoração. É todo lugar que a gente está. É na cozinha, é arrumando casa, é cuidando dos filhos, é no nosso trabalho, é no banco, qualquer lugar é o lugar de adoração. Adoração é uma vida. Mas o Senhor quer que a gente se reúna de tempos em tempos para adorarmos juntos ao Senhor. Muitas vezes a gente ouve os irmãos, eles ficam decepcionados com os irmãos da igreja, ou com os pastores, não sei, e muitos falam assim, não, eu vou adorar lá em casa mesmo. Não, nós precisamos nos reunir, nós temos que reunir, nós somos o povo de Deus. E aí, então, Deus fala sobre essas festas. A primeira festa é do sábado. O sábado é a base de todas as festas, porque o sábado significa descanso. E o Senhor Jesus Cristo, ele já proporcionou esse descanso para nós. A obra de Cristo já foi concluída. Quando ele fala tetelestai, está tudo consumado. Então, todas as festas dependem dessa festa do sábado, que é aquilo que Cristo fez por nós. Pode passar aí, Joyce, por favor. A segunda festa fala da Páscoa. Nós já vimos muito sobre a Páscoa. Alguém lê 1 Coríntios 5:7, por favor. Cristo é a nossa Páscoa. Durava 7 dias essa festa. Nós vimos muito isso lá quando o povo foi sair do Egito, que eram figuras, mas no Novo Testamento se transformou em realidade. 1 Coríntios 5:7. Alguém tira o microfone e lê, porque nós não estamos ouvindo. Irmã Vera, abre o microfone da senhora. Livrem-se do fermento velho, Isso. para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então, nós vimos isso muito claro, e a gente já vê a terceira festa ali, que é dos pães asmos, que são os pães sem fermento, o que a Joyce já leu aí, né, de 5:7 a 8. Cristo é a nossa Páscoa, ele foi imolado. Nós sabemos que o povo de Israel já sabia o que era isso, essa figura, porque João Batista falou, quando ele viu Jesus, ele falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Cristo é a nossa Páscoa. E eram 7 dias, a outra festa, que era dos pães asmos, eles não podiam, depois vocês leem lá, era muito sério isso aí. Deus mandava lavar as coisas todas, né? Lavar para não ter mofo, para não ter nada que fosse fermentado dentro da casa. Essas leis, gente, são muito interessantes, porque a gente vê hoje que muitas dessas leis que o Senhor deu eram leis com questão de saúde das pessoas. Era um monte de gente andando junto naquele deserto, e Deus tinha a regra de todas as coisas, a regra da lepra, a regra do mofo. Então, isso é muito interessante.
Então, esses fermentos, então, não podem ter na nossa vida. Eu não sei se você leu do 7 até o 8, 7 e 8, Joyce, você leu? Não, eu li só o 7. Então, lê o 8 para nós, por favor. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Isso. Então, a maldade, né, o engano, isso aí deve ser tirado da nossa vida. Essa festa dos pães asmos, ela continua sempre na nossa vida, porque é o pão aquele com a sinceridade, que não tem nada que não é real, né, mas tudo aquilo que é real, que é verdadeiro, isso deve ser da nossa vida. Aí tem a quarta festa, que é a festa das primícias. A festa das primícias era o seguinte: quando o povo eles colhiam, né, no início do ano judeu, eles colhiam a cevada. Então, o primeiro molho de cevada era levado para Deus, era consagrado a Deus. Era o primeiro molho, era levado como oferta, eles levavam para o templo, né, ou nesse caso aqui, o tabernáculo. Esse fala da ressurreição de Cristo. Alguém abre lá para nós, 1 Coríntios 15, de 20 a 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Amém. Então, vê que Jesus foi o primeiro que se apresentou ressurreto diante de Deus. Foi ele o primeiro, né? Ele morreu e ressuscitou. E depois vamos ser nós que vamos chegar também ressurretos diante do Senhor. Então, por isso o Senhor Jesus Cristo é chamado de primícia, né? São as primícias. Pode passar outra aí, que tem mais umas 3 festas, parece. Mais, né? Aí tem o Pentecostes, que é Atos 2, a gente vê bem ali na época do Pentecostes. Eram as primeiras, e essas primeiras, lá em Atos 2 fala da festa de Pentecostes, vocês podem ler também lá em Levíticos. Essas primeiras festas ocorriam no início do ano dos judeus. E as outras festas aconteciam no final dos judeus, que era a festa das trombetas, que o sacerdote tocava trombeta para anunciar, né? Depois da expiação, que o povo tinha que ter o arrependimento, humilhação diante do Senhor, essa festa. Provavelmente era quando o sacerdote, sumo sacerdote, levava aquele sacrifício no Santo dos Santos, para poder perdoar o pecado do povo. E a última festa do tabernáculo. A festa do tabernáculo é uma festa de alegria. Eles celebravam o que Deus tinha feito por eles durante aquele ano. Então, eles montavam as barracas e eles recordavam tudo aquilo que Deus fez por eles, né? E Deus sempre fala com eles: olha, vocês vão fazer isso e vão explicar para os seus filhos por que vocês estão fazendo isso, para passar de geração a geração. Essa festa do tabernáculo é falada também lá em Zacarias, é uma festa de alegria e celebração. Inclusive fala dos gentios também fazendo essa festa lá em Zacarias, depois vocês podem ler, Zacarias 14, 16. E então a última parte então de Levíticos é uma parte muito importante que fala dos votos. Pode passar outro slide, por favor, Joyce. Fala dos votos e da devoção. É o último capítulo de Levíticos. Então, queridos, Levíticos ele inicia com a oferta de Cristo por nós. Ele é o holocausto, aquele que foi queimado totalmente para agradar o coração de Deus, para nos perdoar. E no final, então, fala daquelas pessoas que entenderam tudo aquilo que Cristo fez por eles, tudo aquilo que Cristo fez por nós, e essas pessoas foram tocadas por tão grande misericórdia de Deus. Elas foram profundamente marcadas. E aí, então, elas se dedicam ao Senhor, dedicam não só as posses dela, mas elas próprias se dedicam ao Senhor. Então, esse final de Levítico é muito difícil. Cristo, ele se ofereceu no início, mas agora, no final, nós nos oferecemos. Por quê? Porque Cristo é digno. Adoração significa que ele é digno. Então, quando a gente olha, percebe tudo que ele fez por nós, nós nos prostramos e adoramos.
E o amor de Cristo, então, ele nos constrange, é o que Paulo fala. Então, nós vivemos para ele e permitimos que ele viva em nós. Lá em 1 Coríntios, alguém abre para nós, 1 Coríntios 15, 10. Aqui é o seguinte, nós não vivemos da maneira que a gente quer, da maneira que a gente acha que Deus quer que a gente viva, mas a gente vive da maneira que o Senhor quer que a gente viva, né? E aí Paulo, então, vai falar um versículo que eu queria deixar para as irmãs aí, um versículo de esperança para nós, né? Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém. Então, o próprio Paulo fala, pela graça de Deus eu sou o que sou. A palavra de Deus fala que a obra que Deus começou em nós, ele vai terminar. Então, queridos, adoração e serviço caminham juntos. Você não pode fazer serviço para Deus se você não é um adorador. Agora, se você é um adorador, precisa haver obras, é aquilo que Tiago fala, aquilo precisa exalar da sua vida. O perfume de Cristo precisa exalar da sua vida. Então, isso é o que o livro de Levítico nos ensina. Nós somos adoradores e nós somos servos de Deus. Então, essa disposição agora do nosso coração é importante. Agora nós vamos caminhar com Deus. Nós somos adoradores porque o Senhor Jesus Cristo. Então, vamos abrir lá o João, né? João 4, para a gente terminar a nossa aula. João 4, 23, o que Jesus fala com aquela mulher samaritana, né? Alguém abre para nós aí, por favor. E assim nós podemos terminar a nossa aula. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Então, os adoradores que adoram Deus em espírito e em verdade. Não é um lugar, não é um tempo, mas é todo o tempo. A nossa vida, a adoração é uma vida. Que o Senhor realmente possa guardar essa palavra no nosso coração, que nós possamos realmente ser aqueles adoradores em espírito e em verdade, né? Deus abençoe, queridos, a vida de cada uma. Eu não sei se alguém quer completar alguma coisa, falar algum versículo, ou às vezes até dar um testemunho, né? Nós já temos uns poucos minutinhos, a gente já tem um pouquinho. Se você quiser falar alguma coisa, você pode abrir seu microfone e ficar à vontade. É muita riqueza junto, a gente não tem nem dá conta de falar, viu, amiga? Obrigada demais por esse presente que tem sido toda sexta-feira, né, gente? Amém. Amém, glória a Deus. Verdade. Mas eu estou achando... pode falar. Pode falar, Rosani. Não, só complementei o que a Claudinha falou, é verdade. Então, agora eu acho o seguinte, agora eu vou passar umas tarefinhas para vocês, que eu estou achando que vocês estão muito tranquilos demais. Oi. Eu gostei muito desses resumos, desses slides que o John fez. Será que ele não poderia fazer o de Deuteronômio para nós, não? A gente não fez Deuteronômio ainda, né, Virgínia? Não, Deuteronômio não, desculpa, Êxodo. Não, a gente fez e mandou, é porque acho que você entrou no grupo depois. Nós vamos mandar de novo. Não foi isso? A gente não mandou? Sim. A gente fez de Gênesis, Êxodo, agora Levíticos, é porque acho que você entrou depois, Virgínia. Nós vamos mandar para você, tá? Tá bom. Gostei muito desses. É porque fica um resuminho, é mais fácil a gente lembrando as coisas, né? Por ele, você vai captar mais as coisas. É isso mesmo. Então, próximo, se Deus permitir, na próxima sexta-feira, nós vamos fazer Números também, que é um livro muito, muito importante, muito maravilhoso. A gente vê que em Gênesis, Jesus é apresentado como a árvore da vida, em Êxodo, Jesus é apresentado como Cordeiro de Deus, e agora em Levítico, Jesus é apresentado como sacerdote, o sumo sacerdote, né? Aquele que intercede por nós.
E em números nós vamos ver qual que é o aspecto de Jesus. Se alguém achar aí, eu vou dar um prêmio. Números é o quê? Qual que é a tarefinha? Não vou falar, vocês que vão achar. Não. Qual que é a tarefinha? Então, vocês vão achar que números representa Jesus aí em números. Não é fácil, não. Eu não achei sozinha, não, né, Clara? Mas, hein, gente, vocês podiam dar uma olhadinha aí em números mais ou menos, né? Não são um pouco, só assim dar uma olhada por cima, para a gente, quando a gente for fazer a aulinha, a gente ter uma noção, mais ou menos, né, do que fala no Tia Raquel. Oi. Êxodo Jesus é representado como? O Cordeiro de Deus. Gênesis é a árvore da vida. Uhum. Êxodo, ele é o Cordeiro de Deus. Levítico, ele é o sacerdote, né? O sumo sacerdote. É muito lindo quando a gente lê Hebreus, lembrando lá de Levíticos, vendo que Jesus Cristo é o sacerdote, porque os sacerdotes morriam, né? E Jesus não. Então, Jesus é o nosso sacerdote eternamente, está sentado à direita de Deus e intercede por nós, né? Sempre e eternamente. Aleluia por isso. Então, queridas, acho que por hoje é só. Então, Deus abençoe todos, viu? Muito obrigada. O dia hoje está desfilando beleza nesse grupo, hein? Olha o neném da Fabi. Esses meninos da pandemia. Laurinha, Fabi.